Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Apenas um Lacan Latino-Americano. No episódio de hoje a gente vai seguir com o projeto de fazer uma leitura de todo o seminário do discurso do Lacan, o seminário 16. Depois a gente vai completar com o 17. E na aula de hoje a gente vai ver uma análise do capítulo 7. Uma análise do capítulo 7 do Lacan, que ele faz alguns projetos dentro desse capítulo, em cada um dos subcapítulos. No primeiro subcapítulo, Lacan faz algo que parece uma história da sexualidade contada por ele. Ele faz uma passagem metonímica de marcos, a partir do qual ele vai analisando a relação entre prazer, ou usufruto, ou prazer, ou sexualidade, em um sentido bastante ampliado, com a moral da época, com autores filosóficos que marcariam essa época e também com os meios de produção de cada uma dessas épocas. É o primeiro projetinho que o Lacan tem nesse capítulo. No subcapítulo 2, Lacan ele faz como uma análise ideológica do conceito de prazer em Freud, especialmente uma análise ideológica do conceito de pulsão em Freud. E no capítulo 3, ele faz como uma análise de discurso do Pascal, que dá o nome ao próprio capítulo, a aposta de Pascal. E nessa análise do Pascal, a gente também vê o Lacan construindo um tanto do que ele entende sobre discurso. Ele não analisa Pascal como um exemplo à toa, mas porque ele é um exemplo bastante útil para ele fazer uma demonstração do que ele entende de análise de discurso e para ele defender pontos que ele considera importantes nessa análise de discurso. Quem puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal ou comente com ideias sobre o vídeo, dúvidas ou sugestões, para não me deixar ficar falando com as paredes. Vamos lá, deixa eu colocar minha tela mais para o canto. Vou retomar esse gráfico que eu fiz, explicando essa passagem, essa metonímia que o Lacan faz nisso que parece uma história da sexualidade Foucaultiana, numa leitura lacaniana. E a gente vai ver na sequência do capítulo que o Lacan está fazendo essa ideia exatamente com uma crítica à pulsão freudiana. A gente vai ver crítica à pulsão freudiana sem percorrer todo esse capítulo, e a gente entende que seria inevitável para um seminário sobre discursos, especialmente um seminário que tenta produzir uma teoria que a gente está tentando chamar aqui como a psicanálise lacaniana do discurso. Entender uma forma de psicanálise a partir de uma interlocução muito forte com as análises de discurso. Então, nesse projeto, seria, assim, incontornável para o Lacan criticar o conceito de pulsão. Porque o conceito de pulsão, com o viés naturalista de Freud, não tem como ter lugar nesse campo de pressupostos linguísticos de análise de discurso que o Lacan está defendendo. Então, a gente vai ver isso começar a se desenhar, essa crítica do Lacan sobre os pressupostos freudianos incluídos no conceito de pulsão, e ele faz isso bem em vieses, assim, bem do estilo lacaniano, começando na primeira parte desse subcapítulo, fazendo como que uma retomada de uma história da sexualidade Foucaultiana a modos lacanianos. Né? Nessa análise, o Lacan ele vai colocar 4 pontos marcos assim na história, também vai escolher 4 autores marcos assim e vai fazendo uma articulação entre prazer e moralidade inicialmente. Depois ele vai trazer também uma articulação entre prazer e forma de produção de cada época, o que parece uma associação um tanto peculiar, né? Por que será que o Lacan traz essa ideia de formas de produção para esse jogo, né? A associação dialética entre prazer e moralidade parece um tanto mais óbvia de entender, mas ele colocar formas de produção nesse jogo acaba ficando um pouco confuso no início, mas me parece que é muito importante porque o Lacan vai desenvolver. Né? E vamos entender isso também como uma crítica ao próprio conceito de pulsão em Freud. Porque o conceito de pulsão em Freud, com seu viés naturalista, apoiado nos instintos de manutenção da vida,
Daí a relação com o sexo, com a alimentação, com as funções maternas, com a oralidade, com a analidade, com a reprodução. As pulsões em Freud, eles sempre mantêm um diálogo muito forte com a ideia de instinto, com uma vertente naturalista dos impulsos humanos. E a pulsão em Freud também, ela tem por característica se propor a histórica. É como um resto do que há de animal humano no humano. Não é à toa que o Freud vai sempre trabalhar com uma dualidade muito presente na obra dele, entre o campo pulsional e o campo cultural. Essa dualidade é o cerne, por exemplo, do texto Mal-Estar na Civilização, dos textos mais famosos do Freud. Então, se há essa oposição entre cultura e pulsão, há no Freud também uma recusa que a pulsão seria histórica, transformada historicamente. A pulsão é esse resto instintual no ser humano. Né? E daí ligar isso a energias impulsivas, muito animalescas, como o sexo e a agressividade, especialmente. Lacan recusa completamente essa ideia, né? Entendendo prazer através de uma análise de discurso, Lacan vai pensar como os prazeres são sempre produzidos pelas ideologias de uma época. E nisso, o Lacan faz essa passagem de tempo aí, né? Marcando 4 pontos: a antiguidade, o cristianismo antigo, a modernidade e o capitalismo. E o Lacan também vai fazer a leitura de autores, né? Aristóteles, São Tomás, Kant, e no capitalismo a gente poderia colocar talvez o próprio Lacan analisando o capitalismo, né? Os outros autores, Freud e Pascal, eles ficam um tanto perdidos aí nesse gráfico, né? Tentei localizar o Pascal ali, bem próximo à pintura que caracterizaria a modernidade, que a gente desenhou com essa barra gigante, e Freud também ali perdido na modernidade, nesse espaço já afetado pelo capitalismo e pós a ruptura moderna. Isso vai ser muito importante para a forma como Lacan vai entender a possibilidade de surgimento da psicanálise, né? Bom, quanto à relação entre prazer e, digamos, moralidade, ideologia, na antiguidade, o Lacan vai dizer que isso aparece, por exemplo, na filosofia do Aristóteles. E vejam bem, o Lacan não está usando um filósofo como autor de um pensamento, mas um filósofo como representante de uma ideia de época. Então, as épocas estão se pensando e a produção de um filósofo é feito do sentido que corre no mundo naquela época. O autor não é uma genialidade criativa e autoral, ele é efeito de uma época. Então, Aristóteles representaria a antiguidade, e para o Lacan, o que se veria na antiguidade e também no cristianismo antigo é o que ele vai chamar de prática dos prazeres, palavra inclusive bem Foucaultiana. Essa prática dos prazeres faria referência a uma vida onde o usufruto tinha sentido. Não se buscava a renúncia do usufruto, a renúncia dos prazeres, mas se buscava diretamente uma vida hedonista, por exemplo. Uma vida que há um usufruto como sentido de vida. Sentido de vida, usufruir da vida. E, na antiguidade, isso tinha muita ligação com uma organização natural do mundo. Um mundo ordenado da antiguidade, onde ser feliz, onde usufruir da vida, seria estar em associação, em correlação com esses lugares naturais do mundo. Tanto é mais feliz um sujeito que está no lugar que ele deveria estar na organização desse universo que é organizado. Isso seria uma ideia da antiguidade. Lacan vai trazer também um segundo tempo que também estaria relacionado, curiosamente, à vivência dos prazeres, no início do cristianismo, representado pelo filósofo São Tomás. E nessa vivência de prazeres, que o São Tomás representaria, mas essa época viveria, o que haveria seria uma substituição entre a moral natural
esse cosmos natural ordenado da antiguidade por uma moral divina. Mas o que não se substituiria seria a busca de prazeres. Então há uma substituição aqui entre uma moral natural por uma moral divina, mas a prática dos prazeres permanece intacta. E o Lacan vai dizer que isso é característico da filosofia do São Tomás, uma filosofia cristã, mas, segundo Lacan, apesar do tom de abstinência do cristianismo, o que a filosofia de São Tomás buscava, no fundo, era a felicidade, o usufruto. Só que São Tomás pontuava que o usufruto estaria numa vivência em correlação com Deus. Se você está vivendo o caminho de Deus, você está vivendo uma vida feliz. Mas a busca da felicidade está muito clara nesse tipo de cristianismo representado pelo São Tomás. Para além dessa relação entre prazer e moralidade, Lacan também vai dizer um pouco do meio de produção, das formas de produção dessa época, que era uma produção sem excessos, uma produção muito ligada a um lugar ordenado de mundo, e uma produção que tinha sempre um movimento de ócio como parte dela. Se produzia o que era necessário e depois descansava. Por exemplo, um ferreiro tinha um pai ferreiro que tinha um filho ferreiro. Ele não questionava o seu lugar no mundo tão enfaticamente como acontece na modernidade. Isso era como que meio que já escolhido para ele, um lugar muito fixo nesse mundo. E ele, nessa posição no mundo, produzia o que lhe era demandado e depois descansava. E a vida funcionava nesse sentido, sem os excessos característicos do capitalismo. Então Lacan traz a modernidade como uma grande ruptura. Isso é central na obra do Lacan. A modernidade para Lacan é a produção de uma ruptura que produz o sujeito moderno, e a psicanálise seria efeito desse sujeito moderno. E essa é a tese do Poiré, o grande epistemólogo do Lacan, uma referência incontornável para quem quer estudar Lacan. E o Poiré vai meio que pontuar que a passagem da modernidade incluiria a quebra do cosmos ordenado presente nos momentos anteriores, produzindo um sujeito marcado por uma ânsia, por uma dúvida, por uma questão. Quem sou eu? O que eu quero nessa vida? Qual que é o meu lugar nesse mundo? Porque os grandes organizadores do pensamento humano caíam com o advento da ciência e da individualidade. Então, a psicanálise seria apenas possível após essa ruptura com a modernidade, porque inauguraria um sujeito marcado por uma falta a ser. Numa linguagem lacaniana. O Lacan vai falar então sobre a modernidade nesse grafo que ele está produzindo, mas agora por uma outra espécie de ruptura. A modernidade, nessa análise dos prazeres para o Lacan, se centraria também num corte quanto à prática dos prazeres, passando a caracterizar um tempo que se seguiria como renúncia dos prazeres. Então, um sujeito que não tinha mais tão marcado na sua existência que a vida deveria ser uma busca pelos prazeres. Essa busca dos prazeres era inclusive ideologicamente negada aos sujeitos. Lacan vai marcar Kant como um autor marcante dessa época, para não soar homofônico. Kant teria na sua teoria, segundo Lacan, uma cisão completa entre bem-estar, prazer, felicidade e moral. Há o dever moral de fazer o bem, o que não inclui ser feliz ao fazê-lo. E o Lacan também vai dizer que o capitalismo permaneceria com essa ideia de renúncia dos prazeres, o que é um tanto contraditório, porque muita gente vai pensar o capitalismo como uma busca acelerada de prazeres. Para o Lacan, não. Para o Lacan, o capitalismo ele é completamente indiferente ao usufruto da população. O capitalismo tem como única lei que o rege a produção de lucro, o acúmulo de capital. O usufruto, a felicidade do povo é indiferente ao capitalismo, ele está nem aí para isso. Então, tanto na modernidade representada ali por Kant, quanto no capitalismo, haveria uma renúncia dos prazeres. A busca de uma vida feliz não é exatamente o que norteia a existência. Mas, em Kant, na época kantiana, haveria uma moralidade
muito forte presente, um dever moral de seguir o bem, enquanto que o capitalismo ele seria marcado por uma completa ausência de moralidade. Lucro não está nem aí se é certo ou errado. Se o que o capital faz produz ou não produz bem-estar, é correto ou não, se matar um monte de gente ou impedir que um monte de gente tenha acesso à saúde e produzir lucro, é o que o capital vai fazer. Porque o capital está regido por uma única lei, produzir o seu acúmulo. Então, na modernidade do capitalismo, Lacan vai marcar essa renúncia dos prazeres e marcar também essa transformação entre uma moral kantiana e uma ausência de moral do capitalismo. Percebam que o Lacan, então, está construindo esses eixos narrativos, articulando uma dialética entre prazer e moralidade de uma época e também trazendo forma de produção aí para o jogo, sem explicar muito bem o porquê. A forma de produção do capitalismo, Lacan vai associar que é um trabalho absolutamente regido pelo excesso. Não é um trabalho que tem limite, mas é um trabalho que nunca para, porque o trabalho não quer produzir o usufruto. Ele quer produzir o máximo de acúmulo possível de capital, o máximo de lucro possível. Então, portanto, o trabalho não tem limite. E o próprio conceito de limite de produção acaba ficando muito difuso e produção se torna todo o nosso mundo. E o Lacan traz 3 exemplos para isso. Um sujeito neoliberal não tem acesso à ideia de ócio. A gente pode até falar assim, estou aqui curtindo o ócio, parado, descansando. Mas a gente não tem acesso ao que os antigos chamavam de ócio, porque até as nossas pausas elas são regidas de lógicas muito capitalistas. Eu vou fazer um checklist, eu vou curtir certa atividade, porque eu suponho que aquilo me faz bem, eu vou cumprir tal coisa, eu vou ler um livro que me disseram que vai me fazer mais, blá, 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 blá. Um outro ponto que o Lacan brinca, que é um exemplo de como o sistema de trabalho se torna absolutamente excessivo e sem limite, porque tudo se torna produção. Isso parece muito bem ser uma forma como Lacan antecipa reflexões sobre as filosofias sobre o neoliberalismo atualmente, é que o capitalismo ele tem como marca que até o conceito de férias ele é entendido como uma série de produções pela gente. Ele não é entendido como uma pausa mesmo, ficar parado, mas acaba sendo uma jornada de ter que fazer um monte de coisas, consumir um monte de coisas, produzir um monte de coisas para cumprir um certo ideal de viver as férias. Quando você vai para um lugar é como se você tivesse uma lista de coisas para fazer, senão você não viveu as férias daquele lugar. Um outro sentido que o Lacan traz sobre a nossa impossibilidade de parar é que a greve do trabalhador envolve um trabalho danado para que ele consiga se recusar a trabalhar para conseguir afetar um sistema que não consegue entender pausas para o trabalho. E daí ele parando à força produz revoltas, revoluções no sistema. Então tá aí basicamente o que o Lacan apresenta no primeiro subcapítulo do capítulo 7, a aposta de Pascal. E agora a gente vai tentar trabalhar um pouco no por que o Lacan faz isso, né? Bom, o primeiro ponto é Lacan está trazendo prazer, o debate sobre prazer, por um campo sócio-histórico, por um campo afetado numa relação dialética com ideologias, com moralidades. Como a gente dizia, isso em oposição ao próprio Freud, que trazia uma ideia de pulsão muito ligada ao natural. Um segundo ponto que eu acho muito interessante é como do nada o Lacan começa a colocar essas formas de produção para jogo. E uma frase muito importante do Lacan, né, que o Lacan meio que jogou em alguma página aí do seminário, mas parece que agora ele começa a desenvolver, é que o Lacan está substituindo, frase do Lacan, né? Eu substituí a referência energética do Freud, que vai compor a pulsão como uma ideia de energia, pela referência à economia política de Marx. Que diabo será que o Lacan dizia com aquilo, né? Então daí que parece que fica interessante a forma como o Lacan vai colocando formas de produção para o jogo do que seria a análise lacaniana dos prazeres, em oposição à freudiana. Porque a análise freudiana dos prazeres
tem uma relação muito clara com o instinto. A manutenção da vida tem uma relação muito clara também, para o Freud, com aquilo que vai nos produzir prazer. Como, por exemplo, as relações sexuais ou as relações familiares, elas estão em associação com a manutenção da vida. E por isso haveria uma intimidade entre essas formas e o prazer. Para o Lacan, ele vai substituir essa referência ao instinto e à manutenção da vida pela forma de produção de uma época. Ou seja, para o Lacan, a forma como a gente produz, num sentido muito amplo, a forma como a gente entende o mundo, se entende nesse mundo, uma forma como a gente se entende como produtivo nesse mundo, afeta muito mais as formas de prazer que o natural. É como se o Lacan arrancasse o que é natural e colocasse ideologias ou formas de produção de uma época no lugar disso. O que me parece muito interessante. E, novamente, é parte do processo, do projeto do Lacan, substituir o conceito de pulsão numa análise lacaniana do discurso, o que seria inevitável que ele o fizesse. Então, o Lacan está dizendo que interessa muito mais para entender as possibilidades de usufruto do homem contemporâneo uma análise ideológica dos modos de produção neoliberal e de como a gente entende a vida no neoliberalismo, do que natureza, do que oralidade, analidade, relação sexual no sentido mais natural do Freud. E o Lacan não desenvolve muito a fundo mesmo, porque ele nem é dessa época que a gente vive, mas como que ele lança esse desafio. Como será que o neoliberalismo, por exemplo, afeta o homem de sua época nas suas vivências de prazeres, na sua vivência de mundo, na forma como ele pode se relacionar com usufruir a vida. Bom, vamos ver mais o que. Então, o Lacan ele segue o subcapítulo fazendo uma análise sobre o conceito de pulsão em Freud, sobre o conceito de prazer em Freud. Se ele fazer essa análise sócio-histórica, ele vai passar a analisar Freud como um autor no eixo dessas transformações do pensamento sobre o prazer. Um autor essencial, diga-se de passagem, um marco na modernidade sobre como se pensa prazer. E o que o Lacan vai fazer nessa análise ideológica do Freud é, de uma forma muito interessante, falar que o Freud ele está numa síntese, numa espécie de metáfora, porque ele é afetado por uma série de discursos que se misturam nele e dão como efeito a própria teoria freudiana da pulsão, e que essa síntese tem como referentes, pelo menos que o princípio do prazer de Freud ele é composto por um deslocamento distante da ideia de moderação das paixões dos antigos, ou de Aristóteles, com um discurso médico, psiquiátrico, psicanalítico, de normalização do campo da sexualidade. É basicamente o que o Lacan vai desenvolver aí no subcapítulo 2, né? Propor que o conceito de princípio do prazer de Freud, ou seja, fazer uma análise das ideologias internas ao conceito de princípio do prazer, é feito de um deslocamento da ideia de moderação das paixões de Aristóteles, se misturando com um conceito de um discurso moralizador, normalizador, que seria produzido pela medicina e pela psiquiatria. Talvez a gente pudesse colocar uma terceira grande referência, que o conceito de princípio do prazer de Freud, o conceito de prazer em Freud, inevitavelmente ele é marcado por um ideal naturalista que acompanha o próprio Freud. Como a gente pode ler, por exemplo, em Impulsões e Seu Destino, onde muito claramente o Freud ele tem um projeto naturalista dentro dele, que é muito o ar da época aí, a ideia da época, o espírito da época que Freud vivia, de propor que, com o grande ganho de poder que as ciências naturais tinham na época dele, que estavam em completa efervescência, de que as ciências humanas elas se submeteriam às ciências naturais, porque as ciências naturais, conforme elas estavam avançando, elas conseguiriam reescrever todas as ciências humanas em termos físico-químicos. Esse é declaradamente o projeto de Freud,
Enquanto ele não consegue fazer isso, enquanto não se consegue encontrar referentes físico-químicos para o conceito de pulsão, Freud está inventando o conceito de pulsão como ideias que antecipam, tentam dar um direcionamento, enquanto ainda não se conseguiu encontrar essas hipóteses físicas e químicas para a ideia de pulsão. Então Freud, muito afetado por Goethe, pela filosofia alemã, pelo romanticismo alemão, ele tinha, como muitos dos autores de sua época, esse ideal naturalista muito grande que marca o seu pensamento. A ciência humana tem que ir em direção à ciência natural. E isso também vai compor aí essa ideologia do princípio do prazer de Freud. Então, o que o Lacan quer dizer? Que o conceito de princípio do prazer de Freud, ele é um deslocamento da ideia de moderação das paixões de Aristóteles. Ali no subcapítulo 1, o Lacan apresenta muito rapidamente a ideia de que na antiguidade havia uma prática de prazeres, então havia uma vida hedonista que buscava uma vida feliz e uma vida com prazeres, que essa vida tinha uma ligação íntima com estar em correlação com um lugar natural numa ordem de mundo. E o Lacan também dizia que nessa ordenação natural havia uma busca por uma moderação dos prazeres, porque isso estaria como que ordenado nesse cosmos natural ao qual o sujeito deveria estar intimamente ligado. Se eu faço um tanto é bom e se eu faço muito é ruim, é porque isso está em ligação com a minha natureza, com a própria natureza. Então isso explicaria porque comer um pouco é bom, comer muito pode fazer alguém passar mal, porque não é da natureza do homem esses excessos. Então a antiguidade também tinha uma ideia de moderação das paixões, que a moderação tinha uma relação direta com estar em contato com a natureza, o seu lugar natural. Lacan vai dizer que o Freud, quando ele está bolando a ideia do princípio do prazer, ele não percebe, mas acaba agindo no pensamento dele de uma forma muito distante, como um deslocamento dessa ideia. Como que essa ideia aristotélica permaneceu na cultura, mesmo 2000 anos depois, talvez permaneça até hoje na cultura, quando a gente pensa em buscar um caminho do meio nas nossas vidas, buscar moderação nas nossas vidas. Ela permaneceu em Freud, e o Freud vê na ideia de que ele está bolando de princípio do prazer, que haveria no próprio movimento da vida a criação de limites entre o que seria prazeroso e o que seria desprazeroso. Ele vê nessa ideia freudiana um deslocamento bastante distante dessa ideia aristotélica. Mas não só um deslocamento dessa ideia aristotélica, como também uma mistura dessa ideia com algo que o Freud não se dava conta, mas o Freud estava como que exercendo um lugar social da medicina ou da psiquiatria de nomear de forma normalizadora o que era saúde e doença, o que era certo e errado, o que era normal e patológico, o que era norma e o que era desvio. Isso também é uma coisa muito Foucaultiana, esse capítulo do Lacan parece muito Foucaultiano, porque uma das grandes críticas que o Foucault faz à psicanálise na História da Sexualidade, volume 1, é exatamente que a psicanálise ela paga de revolucionária, mas ela exerceu, assim como a medicina, um dos grandes papéis de destaque nos discursos normalizadores sobre a sexualidade. Então é como se, quando Freud está pensando que a natureza, que a pulsão, ela tem a criação de uma norma que deve ser respeitada e num certo funcionamento homeostático de produção de prazer, e que se aquilo ultrapassa essa norma, cai no campo da pulsão de morte, num excesso que tende à morte, é como se o que o Freud estivesse chamando de vida e morte ali, sem que ele percebesse, fosse uma prescrição moral. Ele está exercendo uma normalização ao dizer que certa coisa é vida e certa coisa é morte. Ele está exercendo esse papel moralizante do discurso da medicina e da psiquiatria sobre o sexo.
dizendo o que é patológico e o que é desviante. Então o Lacan está entendendo que nessa ideia do Freud, o que opera sobretudo, sem que ele perceba, é uma ideia de norma, de normatização. E essa é a grande crítica do Lacan ao conceito de Freud, né? O conceito de pulsão de Freud. Que ele é normalizador, crítica que também está muito claramente em Foucault, que ele é excessivamente naturalista e por isso ele está substituindo pelo conceito de formas de produção, substituindo essa ideia de natureza ou de energia pela ideia de formas de produção, produzindo dialeticamente certas formas de prazer com o homem de cada época. E ele também está substituindo essa ideia de que a pulsão seria histórica, porque ela seria como um resto natural no homem civilizado. Depois eu coloco uma série de citações do Freud que vão nesse sentido, de como o Freud não estava percebendo, mas como Lacan lê no conceito freudiano uma função de norma, de normalização, e que isso está contido na ideia freudiana de princípio do prazer, apesar de não confessado diretamente por ele. Tem uma porção de citações sobre isso aí, talvez não caiba ler agora, porque vai fazer esse vídeo ficar muito grande. E depois ele cria uma crítica ao conceito de pulsão freudiana também, criticando o aspecto topológico da pulsão, especialmente aquela ideia de que o homem, na sua formação, ele vai internalizando o que ele entende como bom e prazeroso e externalizando o que ele entende como ruim e desprazeroso, que vão ficando quase a mesma ideia. O bom é prazeroso e é meu, o fora é ruim e desprazeroso e é outro. O Lacan fala que isso participa de uma topologia imbecil. E ele propõe, então, que o conceito de gozo dele faz referência ao conceito de topologia do sujeito dele. Ou seja, Lacan está dizendo que não se deve pensar gozo a partir da topologia individualista interno e externo, que seria uma forma imbecil de pensar gozo, mas que ele propõe que gozo deve ser pensado a partir da topologia onde há uma imissão entre sujeito e alteridade, onde não se há barreira do que é interno e externo, porque efetivamente a linguagem ela chacoalha o que é interno e externo. Não há onde cortar o que é interno e externo, elas ficam em conjunção como numa banda de meios. Depois tem mais algumas citações aqui, ele acaba fazendo um diálogo com o conceito de alienação hegeliano. Depois, o Lacan vai falar aqui sobre o conceito de mais de gozar. O conceito de mais de gozar seria, pela forma como eu estou lendo até aqui, uma modalidade de gozo produzida por cada forma de produzir de cada época, pela ideologia das formas de produção de cada época. Então, por exemplo, o neoliberalismo, ele produziria um mais de gozar, ou seja, modalidades de gozo, modalidades de um sujeito poder associar prazer, moralidade e forma de produção. Por exemplo, é impossível para o Lacan entender como um sujeito de nossa época pode sentir prazer, usufruir da vida, sem entender isso em uma associação dialética muito forte com o modo de produção capitalista e neoliberal. Isso Lacan vai chamar de mais de gozar, como as formas de obtenção de prazer de um sujeito em sua época são indissociáveis das formas de produção, das ideologias de sua época. Mais de gozar. Fiz uma explicação aí do subcapítulo 7.2, e então no subcapítulo 7.3, e enfim Lacan chega no Pascal, que dá o nome ao capítulo. E Lacan, ele está fazendo, não está só contando uma história sobre a aposta de Pascal, ele está fazendo uma análise lacaniana de discursos sobre Pascal. E assim como todos os outros autores, a gente poderia pensar assim como no próprio pensamento do Lacan, o Lacan está fazendo essa análise de discurso do Pascal, dizendo que o Pascal ele não é agente do pensamento dele, mas ele é efeito de uma série de discursos que o atravessavam em sua época, como uma época pensando.
Então, vamos lembrar da ideia do Bakhtin, né? O que tem dentro de um discurso, como a aposta de Pascal do Pascal. Tem outros discursos. E para se analisar as ideologias que compõem um discurso, tem que encontrar esses outros discursos que estão dentro desse discurso, no caso, a aposta de Pascal. Lacan já tinha brevemente comentado a aposta de Pascal, dizendo que o Pascal ele era um sujeito curioso. Pascal ele estava lá em 1620, né? Então a gente pode colocar ele logo depois do corte da modernidade, mas muito afetado por uma ideia de cristianismo, mas não é o mesmo cristianismo desse cristianismo antigo de São Tomás, né? Então não é porque a gente chama de cristianismo que é a mesma ideologia. O Pascal seria referente de um cristianismo já articulado a discursos que faziam que esse cristianismo fosse muito diferente do de São Tomás, lá em 1620. E o Lacan vai falar que o Pascal só conseguiu pensar na aposta de Pascal, né? Vamos lembrar, a ideia da aposta de Pascal é Pascal está pensando se valeria a pena ou não apostar na crença de Deus. E ele propõe que vale a pena apostar na crença de Deus, porque se você ganha a aposta e você é crente a vida toda e descobre que Deus de fato existia, você ganha a felicidade infinita no reino dos céus. Mas se você não aposta na crença de Deus, se você perde a aposta Deus de fato existe, você vive o infinito triste, enquanto que você só usufrui uma vida finita. E, portanto, o valor do que você tem a ganhar numa vida infinita, apostando na existência de Deus, ele é muito maior do que o valor que você poderia ganhar usufruindo da sua vida terrena. Então ele está justificando a renúncia do gozo da vida terrena em prol de viver devoto a Deus, porque o ganho seria muito maior. Essa é a ideia da aposta de Pascal. Nessa análise lacaniana do Pascal, análise de discurso lacaniana do Pascal, Lacan vai dizer que, onde fui parar, que o Pascal ele só podia pensar esses termos da aposta porque ele já estava muito afetado por uma ideologia de mercado. Uma ideologia de mercado que dava o sentido de troca, de propriedade, de pertencimento e de troca. É só numa ideologia de mercado já muito estruturada no convívio humano que uma pessoa pode pensar em trocar uma coisa por outra. E todas as coisas têm sentido enquanto propriedade que são trocadas numa lógica de mercado. E o Pascal está pensando na própria vida a partir de uma lógica de mercado, como uma propriedade dele que ele pode trocar, por exemplo, em direção a uma vida no usufruto pela eternidade. Pascal também só pode pensar na aposta de Pascal, diria Lacan, porque ele é tomado por uma ideologia cristã. E não qualquer ideologia cristã, mas uma ideologia cristã moderna. E o Lacan vai dizer que Pascal só pode ter produzido a aposta de Pascal porque ele também é tomado por uma ideologia cientificista, na qual há um cálculo, a coisa é colocada num esquema formal. Isso Lacan vai desenvolver bastante agora nesse subcapítulo. Lacan vai falar que um dos centros da aposta de Pascal é porque ela estava sendo pensada a partir de a regra da partição, que seria como antecedente do cálculo das probabilidades. E o cálculo das probabilidades seria antecedente da teoria dos jogos. E a teoria dos jogos é uma forma através da qual Lacan propõe que devemos analisar o discurso. Então percebam que o Lacan não está pegando Pascal como um exemplo à toa, mas está pegando exatamente para propor que a gente tem que pensar discurso a partir de um cálculo de probabilidades e uma teoria dos jogos. Que diabos que o Lacan quer dizer com isso? Ele não traz muito claramente as referências, mas eu vou tentar trazer aqui. Tem um linguista chamado Dominique Manguenot, que eu acho muito interessante para um diálogo com a psicanálise, que vai falar que as análises de discurso, historicamente, elas foram usando de metáforas para se entender enquanto funcionamento, seja pela metáfora jurídica do pacto, seja pela metáfora da performatividade da ação, como do Austin, seja pela metáfora da cena, do teatro,
como do próprio conceito do Dominique de cena enunciativa, ou seja, pela metáfora do jogo. Metáfora do jogo, para entender o que seria um funcionamento possível de análise de discurso, coloca que num discurso a coisa opera como vários elementos articulados que produzem lances que vão se misturando, que vão se afetando mutuamente e que a articulação dos elementos postos em jogo numa determinada regra produz um efeito. Então, é como uma análise de combinatória. É como se o Lacan estivesse pensando o sujeito humano como uma máquina pensante. Ou mais precisamente, que aquilo que se produz enquanto uma ideia, que ganha, que aparece na cabeça de alguém, ela é efeito de uma estrutura que está combinando, pondo em articulação, em contraposição, em oposição, uma série de ideias que estão passando pelo mundo daquele sujeito e elas tomam uma forma concreta. Então, Lacan está pensando discurso por essa via. Combinatórias, associações, oposições entre elementos que produzem um resultado. Isso vai ser muito importante, olha as citações que o Lacan traz. Nada isola de maneira mais pura o que acontece com nossas relações com o significante do que o que chamamos de jogo, ou seja, o jogo dessa teoria dos jogos como uma possibilidade de análise de discurso é para o Lacan as relações entre sujeito e significante. Tange aquilo que se trata com respeito ao sujeito. Ou seja, o jogo traz sobre as relações significantes como produtivas de sujeito. A mais gratuita manipulação na ordem da combinação e, no entanto, em parte alguma no que acontece com as decisões a serem tomadas tem mais força. Ou seja, o Lacan vai entrar num debate sobre decisão. E o Lacan vai opor um sentido dado ideologicamente ao que é decisão e esse outro sentido que a teoria dos jogos poderia propor. E o Lacan vai dizer, sobretudo, que, no fim das contas, a grande dicotomia na aposta de Pascal não está na existência de Deus. Será que Deus existe, que compõe a aposta? Mas estaria na ideia de existiria o eu. Porque a aposta de Pascal, agora é o que o Lacan está trazendo de novo para aquela análise ideológica do Pascal, ela teria como um dos discursos formadores dela, ideologicamente, a ideia de uma individualidade liberal. Ou seja, Pascal só está conseguindo pensar em apostar a própria vida porque ele entende a vida dele como uma propriedade dele, do qual ele tem posse porque ele é um indivíduo. E tendo posse dessa vida, ele pode fazer com ela o que ele quiser, inclusive apostá-la. E ele o faz, aposta com a própria vida enquanto uma decisão tomada por esse indivíduo liberal, autoconsciente, que autodetermina as suas próprias ações. Autônoma determinação das suas ações. Percebam que Lacan está dizendo que Pascal ele é efeito de uma individualidade liberal. E apenas por isso a aposta pode se produzir. Então, isso seria o essencial na aposta do Pascal. E ele está pensando na aposta, e ele está pensando na existência de Deus, porque aí, como no conceito de mais de gozar do Lacan, nessa época, em 1600, era impossível não pensar em Deus. Tinha que se pensar em Deus, porque Deus ainda era uma ideologia dominante tão forte no sentido de vida daquela época, que não havia saída entre decidir crer ou não crer em Deus. Essa era uma questão que se impunha pela época. Então, é impossível, por exemplo, pensar a época do Pascal sem pensar como a ideologia cristã de sua época produzia relações com o campo do prazer, da busca de usufruto na vida. E é isso também o que Lacan está chamando de mais de gozar, né? Então, Lacan vai propor que o Pascal ele está pensando nessa aposta por ser efeito dessa época, onde a ideia de Deus é tão poderosa, e também porque ele já se pensa como uma individualidade liberal. Portanto, muito diferente do cristianismo de 2000 anos atrás.
de 1.600 anos atrás da época dele, né? E o Lacan, então, ele vai dizer que essa individualidade liberal, que se pergunta se Deus existe ou não, ele faz uma associação entre isso e o objeto A, né? Dizendo também que Pascal já faz parte de uma ideologia moderna, onde um sujeito ele tem um dever de seguir Deus, mas ele também já está questionando qual é o seu lugar no mundo e qual o seu lugar de sujeito, como buscar se entender nesse mundo, o que faz parte daquela ruptura moderna que a gente colocava lá no início, né? Aqui localizando o corte da modernidade do texto do Poiré, né? E que o Lacan vai associar isso com objeto a perda de uma ligação tão íntima entre um humano e seu lugar no mundo, fazendo do sujeito uma questão subjetiva, né? Aquilo que Lacan chama de falta a ser. Voltamos lá. Então Lacan está falando que a aposta de Pascal ela é efeito dessa ideologia individual que pensa a decisão como um ato individual. E o Lacan fala que a verdadeira dicotomia está aí, na questão de que se a decisão seria um ato individual ou seria efeito de uma combinatória como a teoria dos jogos nos propõe. E no último parágrafo do capítulo do Lacan, é ele defendendo que a psicanálise ela está nesse campo que vai pensar a produção de decisões não por um viés individual, mas a partir de uma referência a uma combinatória, a uma teoria dos jogos. Então, para o Lacan, não é um sujeito que decide. Os jogos de discurso produzem a decisão e um sujeito se confunde como agente daquela decisão. Então essa é a grande dicotomia para o Lacan ser pensada. A decisão ela é efeito de uma individualidade pensante que decide, ou a decisão ela é efeito de jogos de discurso que produzem uma decisão e a gente passa a se confundir como agente dela. É o fim desse capítulo muito importante, porque trouxe essa série de diálogos do Lacan com o conceito de pulsão freudiana, que está sendo substituído pelo conceito de gozo lacaniano, com referências, com pressupostos bastante distintos. Trouxe também uma análise ideológica do Freud, uma análise ideológica do próprio Pascal, também podendo servir como exemplos de como Lacan está pensando a produção dessa análise lacaniana de discurso. E, enfim, trouxe essa referência à teoria dos jogos como uma teoria de discurso que o Lacan está propondo como aquilo que a psicanálise deve se orientar para. Bastante coisa, e parece que agora no capítulo 8, que a gente vai passar a ler, o Lacan vai desenvolver um pouco mais dessa análise de discurso em associação à combinatória, se ele seguir um ordenamento um tanto lógico no seu texto, que muitas vezes ele não faz. Às vezes ele pula, volta, dá rodopio. Então, nos vemos no capítulo 8 e vamos ver o que tem pela frente. Grande abraço, quem chegou até aqui, curta, se inscreva, compartilhe. Até mais, tchau, tchau.